Eles estão divididos, mas a gente não sabe por que dividiram. Mas, na verdade, são dois salmos, que na verdade é um salmo só. É o 42 e 43. Por que a gente pensa que é um salmo só? Por causa do tema, que é o mesmo. O salmista não mudou o seu tema, é um tema de sofrimento, é um tema de exílio, de saudade de Jerusalém, do templo. E tem um refrão que a gente vai ver aqui, que ele repete 3 vezes. 2 vezes no Salmo 42 e 1 vez no Salmo 43. Então, o Salmo 42 e 43, a meu ver, forma uma só unidade. Tá bom? Quem esteve aqui no início, eu fiz uma pergunta, vou repetir essa pergunta, né? Você já foi arrancado da sua casa por algum motivo e levado para longe? Não estou falando de viagem, de passeio, de pescaria, viu, Ronibel? Mas eu estou falando de algo que aconteceu, uma tragédia, algo que aconteceu de ruim e que teve que fazer com que você saísse da sua casa e fosse para um outro lugar. Em 78, eu perdi minha mãe. Foi um tempo muito difícil para mim, eu tinha 17 para 18 anos, 16 para 17 anos, eu era o caçula da família, eu era o querido da mamãe, não era o mais amado sempre foi só Alcides, né? Só Alcides. Mas graças a Deus que a mamãe amou esse homem, e hoje a família toda, né, Zé, ama esse homem de paixão. Mas olha, 78 para mim foi um tempo muito difícil, eu me senti realmente desarraigado da minha casa, porque minha mãe faleceu, e nós tivemos que ir morar com algum irmão. Eu escolhi um, depois escolhi outro, mas eu senti um vazio, uma sensação tão árida dentro de mim, porque eu estava longe do meu lar. E isso agravou mais ainda, quando um dia nós recebemos a notícia de que os meninos que são injustiçados socialmente tinham entrado na nossa casa e tinham roubado quase tudo que nós tínhamos. E aí a gente foi lá, foi um tempo assim muito difícil. Deixa-me dar um outro exemplo do que é ser arrancado do seu lar e ser levado para longe. Talvez você tenha visto ou assistido essa reportagem de um cristão que estava indo para o trabalho e parou numa blitz. E de repente a blitz consultou o nome dele e deram voz de prisão. O irmão dele tinha roubado os documentos dele e cometido um delito. E ele foi preso, e ele foi arrancado da sua casa, da sua família, um homem de Deus, e ficou 1 ano e 3 meses para ser libertado pela justiça. Eu assisti o dia que ele foi libertado, tantas lágrimas da esposa, dos parentes, clamando a Deus e agradecendo pela libertação dele. Eu tenho um outro exemplo também que eu quero dar para vocês. Um dia, eu estive na UFO fazendo uma visita, estava sentado lá no sofá esperando a minha vez, e comecei a conversar com o Senhor, e a esposa dele estava internada. Fazia 4 meses. Você já imaginou isso? 4 meses num hospital? Bagunça toda a vida, não é verdade? Bagunça toda a estrutura da família. Parece que cada dia que vai passando, a gente vai aumentando o sofrimento e o desejo de libertar dessa situação. Quando eu olho para o Salmo 42 e 43, eu vejo mais ou menos essa cena. O salmista ele foi arrancado da sua situação e ele foi levado para o exílio. Não sabemos o motivo, mas eu entendo isso pela leitura do texto, vocês vão ver isso comigo. Por algum motivo ele está sofrendo, porque ele saiu do lugar que ele gostaria de estar, que é Jerusalém. Ele foi arrancado de Jerusalém, então ele não pode estar no templo adorando a Deus. Ele está num outro lugar totalmente diferente, alheio à sua vida. Então, junto comigo, vamos caminhar no texto bíblico para a gente ir aprendendo algumas verdades aqui bem importantes. O tema que eu quero hoje que você memorize no seu coração é declarando a fé em meio ao sofrimento. Porque declarar a nossa fé no domingo à noite, quando todo mundo está cheiroso, é muito fácil. Mas declarar a nossa fé no meio do sofrimento é que se exige de nós, de fato, uma fé sincera, verdadeira. Então, o tema de hoje, quando nós lemos esses 2 salmos, é olhar para o salmista e ver como ele declarou sua fé no meio do sofrimento. Amém? Então vamos lá. Como que começa esse salmo? Como a corça, 42, estão aí comigo? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma
anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele está usando uma figura de comparação. Ele está usando um animal, a corça, que é um animal que vivia em abundância na época do salmista. Hoje está quase em extinção. O governo de Israel tem tomado algumas providências para que esse animal não seja extinto. Mas é algo interessante que ele fala que esse animal, dependendo da seca, e geralmente havia secas muito fortes lá no Oriente Médio, esses animais ficavam desejosos de encontrar uma corrente de água. E eu estava lendo algo bem interessante, nunca tinha lido sobre isso. O escritor estava dizendo que era comum os fazendeiros desviarem regos de água com manilhas para levar água para a sua fazenda, para regar as suas lavouras. E muitas vezes essas corças, sedentas pela água, elas cheiravam, elas percebiam o cheiro da água corrente, mas estava dentro da manilha. E elas ficavam desesperadas, querendo beber aquela água, mas não podia. Ela estava impossibilitada. Havia um impedimento para ela dessedentar. É essa figura que o salmista está usando e aplicando para ele. Ele está num lugar onde não pode beber a água viva. Ele não pode ter relacionamento com Deus. Porque, a meu ver, ele está preso. Ele está em exílio. Por isso ele fala de ter sede do Deus vivo. Eu não sei se você tem o costume de falar ou já ouviu. Isso era muito comum entre nós lá no seminário. Às vezes alguém chegava e dizia assim para você: como é que você está, Passinho? Ou como que você está, Sebastião? A gente dizia assim: poxa, caramba, eu estou passando por um deserto. O que a gente quer dizer com isso? Estou passando por um deserto. A gente está usando uma figura geográfica de aridez, que não tem vida, para descrever aquilo que a nossa alma está passando. Às vezes há uma sequidão, não é verdade? Às vezes a gente pode estar no meio de muitas pessoas que o nosso coração parece que está árido, está sedento de alguma coisa, a gente não sabe o porquê. Mas isso acontece conosco. E é isso que o salmista está dizendo: eu estou passando por um deserto. E depende de um ou depende de outro, Deus é que sabe. Os desertos podem ser menores, ou os desertos podem ser maiores. O deserto daquele homem já durava, daquele que eu encontrei na UFA, 4 meses, tendo que diariamente ir lá visitar a sua esposa. Então, o deserto para nós hoje à noite vai descrever aflição, desespero, provação, sofrimento. Qual é o exílio, ou qual é o deserto desse salmista? A meu ver, o deserto dele, o seu sofrimento, é porque ele foi tirado de Jerusalém e levado para o exílio. Onde? Olha comigo nessa figura aí. Esse é o Monte Hermon. Ele tem mais de 2.800 metros de altura. Ele fica lá em cima no norte, entre a divisa da Síria e do Líbano. Pertence a Israel hoje, porque Israel conquistou isso através da guerra. Mas é uma cadeia de montanhas que passa o ano todo totalmente coberto pela neve. Lembra do Salmo 133, quando o salmista diz da união dos irmãos? Ele diz assim: oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele fala que é como óleo derramado sobre a cabeça do sacerdote. E ele diz também assim: é como o orvalho que desce do Hermon. Porque o vento, o calor do deserto bate até hoje, bate no gelo, e aquele orvalho vem abençoando todo o vale, trazendo vida, renovação. Então, a meu ver, o salmista ele não está em Jerusalém. Deixa eu explicar isso para você melhor. Lá em cima, onde você está vendo o norte, é onde aquela seta que eu coloquei, é onde fica o Monte Hermon. É a divisa da Líbia com a Síria. Jerusalém, veja, está bem aqui embaixo, ao sul. Olha comigo no versículo 6. Ele diz assim, olha: a minha alma está profundamente triste. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente da minha. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, desde o monte Mizar.
Ele está descrevendo onde ele está geograficamente. Ele está lá no norte, justamente porque, ao meu ver, ele foi exilado. E ele vai falar duas razões porque ele está tão abatido, porque ele está vivendo em sofrimento. Quais são essas duas razões? A primeira delas está aí no versículo 2, na parte B do versículo. O que ele fala? Quando irei, ou quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O que ele está querendo dizer? Ele está longe de casa, ele não pode ir ao templo, ele não pode oferecer sacrifícios, ele não pode ter comunhão com o seu Luiz, com a Maria Helena, com o Wilson, ele não pode cultuar a Deus, porque ele está lá no norte, exilado, talvez aprisionado, algum motivo que o impede. Então há uma impossibilidade na vida dele. Observe bem comigo, meus queridos, não é porque ele não quer ir, é porque ele está impossibilitado. Quantos de nós temos tantas possibilidades de estar congregado com o povo de Deus, e a gente deixa tantas coisas tirarem o nosso tempo na presença de Deus junto com os nossos irmãos? Então é isso que causa tristeza. Ele não pode ir a Jerusalém. O segundo motivo que ele dá para nós está logo aí no versículo 3. Ele fala, olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo. Quem é que pergunta para ele? Os inimigos, aqueles que o haviam capturado. Perguntam o quê? Há uma zombaria aqui. Onde está o seu Deus? As nações vizinhas sempre zombavam dos judeus, porque eles perguntavam, Wilson, onde é que está o seu Deus? O Wilson não tinha um meu Deus, porque o judeu obedecia à lei, e a lei dizia, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não vai cultuar imagens. Então isso era uma afronta à fé do judeu, era uma zombaria. Mas também, essa zombaria é como um punhal nas nossas costas, e você já deve ter sentido isso. Quando algo não vai bem na nossa vida, alguma dificuldade, alguma luta, ou quando você pisa na bola, qual é a acusação que as pessoas fazem contra nós? Mas você não é crente? Onde é que está o seu Deus? Se o seu Deus é tão assim, você é um homem de fé, por que você está passando pelo que você está passando? Esse é o punhal que o inimigo muitas vezes mete nas costas do cristão, e fez isso com esse homem. Eles zombando dele diziam, onde é que está o seu Deus? Onde está o Deus dos judeus que diz que vai salvar os judeus e vai proteger os judeus? Não é fácil. Quando nós estamos passando por sofrimento, por lutas, e pessoas zombam da nossa fé. Mas qual é o caminho para a gente ter vitória diante do sofrimento, diante dessas lutas, diante dessas angústias, diante desse deserto que está na nossa alma muitas vezes? Olha o versículo 4 comigo. Ele diz, quando me lembro dessas coisas, que coisas? Primeiro, que ele não pode ir a Jerusalém, ir ao templo cultuar. Segundo, a zombaria. Então quando ele lembra dessas coisas, o que acontece com ele? Choro angustiado. E aí, preste bem atenção no que eu escrevi para vocês. No deserto, quando você está passando por esses momentos de deserto, de angústia, de sofrimento, de estar perdido, você precisa saber quem você é. Você precisa saber da sua identidade. E você precisa saber do que você tem feito para glorificar a Deus. Olha o que o salmista diz. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Preste bem atenção. Quem é você? Você precisa aprender a responder essa pergunta. Não estou te pedindo o seu CPF, nem o seu RG. Você precisa, diante da angústia, diante do sofrimento, você precisa dizer, olha, eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu fui lavado pelo sangue derramado na cruz.
Eu fui escrito no livro de Deus, no livro da vida, e eu pertenço a Cristo, e nada pode me tirar da presença dEle, porque eu estou nas mãos do bom pastor. Quando o salmista traz isso na mente, ele está lembrando quem ele é. Ele é um judeu devoto, ele é um filho de Abraão, que tem prazer em ir a Jerusalém para cultuar a Deus. E o que ele faz? Ele fala do seu hábito saudável, quando ele fala assim, olha, costumava ir, ele se lembra disso, lá no exílio. Ele lembra do seu hábito saudável de glorificar a Deus, costumava ir. Era a prática dele. Conduzindo a procissão. Lembra que muitos judeus moravam longe de Jerusalém, e eles eram obrigados pela lei, pelo menos 3 vezes por ano, fazer uma peregrinação a Jerusalém. Lembra do Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Ixi, era uma alegria. Quando o vizinho ligava por outro e dizia assim, ô Maria Helena, você vai lá no templo adorar a Deus na Páscoa? Vamos junto, Titão. Ô Marinês, vai também? Ô Marquinhos. E havia aquela caravana que marchava em direção a Jerusalém. Era uma festa, era uma alegria. O Salmo 133 é o salmo em que Davi em Jerusalém vê todas essas caravanas chegarem em Jerusalém para cultuar a Deus. Por isso ele diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meus queridos, e aí então ele diz o seguinte, olha, eu conduzia essa procissão com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava, porque ele era um cantor. Como é que a gente sabe que ele era um cantor? Olha bem lá no início do seu salmo, está escrito Salmo 42, para o mestre de música, um poema de quem? Dos coraitas. Os coraitas eram um dos filhos dos levitas, que eram responsáveis, e Davi colocou eles, lá em 2 Crônicas, como responsáveis pelo culto, pela adoração. Então ele conduzia o povo de Deus à adoração. Você já deu conselhos para si mesmo? Eu aprendi isso nesse salmo. A dar conselhos para você mesmo, a ser o seu psicólogo, a ser o seu conselheiro espiritual. Olha o que ele diz, versículo 5, a primeira vez que ele vai no consultório de si mesmo, para se aconselhar. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Isso é muito importante. Ele age como um conselheiro para si mesmo. Ele faz uma pergunta. Por quê? E nós precisamos aprender a fazer essa pergunta. Sabe por quê? Porque às vezes não há razão para a gente estar do jeito que a gente está. Lembra de Jonas? Deus o mandou para Nínive. Ele pregou. E Deus falou, olha, se os ninivitas não ouvirem a mensagem, eu vou destruir Nínive. Nínive era a capital da Síria, um exército terrível. Se algo que estava no coração de Jonas era o desejo daquela nação ser destruída. Lembra que eles invadiram o norte, a capital de Israel, Samaria, destruíram os israelitas. E Deus manda Jonas pregar para a capital, Brasília. A Bíblia diz que ele andou nas ruas, na Praça Tubal Vilela, na Afonso Pena, na Floriano, e foi pregando e evangelizando as pessoas e falando, olha, se vocês não se arrependerem do seu pecado, Deus vai subverter essa cidade, Ele vai destruir essa cidade. E a Bíblia diz então que os ninivitas ouviram a mensagem e o coração deles foi compungido, eles se arrependeram. Jó ficou nervoso, porque ele queria a destruição dos ninivitas. Aí ele ficou bravo, ficou magoado, e subiu no monte, e ficou lá em cima do monte, esperando ver o que Deus ia fazer. Ele queria que Deus destruísse. E Deus não destruiu.
A Bíblia diz que um calor, um sol castigou o coco dele, que ele chegou a desfalecer. O que Deus fez na sua misericórdia? Fez nascer uma arvorezinha, ela cresceu, ela deu folha, deu copa, e cobriu a cabeça de Jonas. Oh, glória a Deus. Aí Deus manda um bicho, e o bicho come a planta. Jó ficou nervoso, ficou bravo. E Deus pergunta para ele a mesma coisa: por que você está nervoso? Qual a razão? Há motivo? Você está bravo com o sucesso do seu ministério. Nunca houve um profeta, um pastor que teve um ministério tão abençoado como você, Jonas. Você pregou numa cidade, todos se converteram, a começar do rei até o mais simples. Todos se arrependeram com sua mensagem. Agora você está nervoso por uma planta que não te deu trabalho algum. Fui eu que plantei e fiz crescer, ela cresceu e fui eu que destruí. Tem razão. Então por isso é importante nós conversarmos com a nossa alma. Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Será que são motivos palpáveis, verdadeiros, ou são imaginação? Nossa mente que produz coisa demais, onde não há. Mas ele mesmo dá a resposta para ele. E a gente pode aprender com isso. Espera. Toma decisão ou não? Espera. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. A fé do coração do salmista cria que esse Deus todo-poderoso, que ele não podia mostrar para os seus inimigos, iria intervir na sua vida, iria levá-lo de volta para Jerusalém. Espera, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele continua falando da sua angústia. Observa que é um salmo cheio de tristeza. A pressão que ele está sofrendo é muito grande. Quais são as angústias que machucam o coração deste homem? Ele fala assim, olha, como eu falei já para vocês, a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde lá do norte, a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas catapultas, tem alguma versão que está escrita assim, ou cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Uhul! O que significa isso aqui, gente? Lembra do Monte Hermon? Cheio de gelo, com o calor do verão, ele não derretia totalmente, mas boa parte da geleira derretia. E aquela água ia escorrendo pelos vales, ia se ajuntando e formavam riachos. E o volume da água ia aumentando, como em ondas. Quem já foi em praia aqui sabe o que é um caldo, não sabe? É quando você vai pegar uma onda, a onda te derruba, e quando você levanta, ela te derruba, e vai te derrubando, e você não tem forças para sair dela. É isso que o salmista está falando. Ele está contemplando o degelo, as águas entrando nos canais e formando riachos que vão se avolumando, e vão onda sobre onda, como que destruindo tudo pela frente. O que ele está dizendo é que o coração dele está tão triste, como essas ondas sobre ondas, porque ele não pode ir para Jerusalém. Tristeza sobre tristeza. Um abismo chama outro abismo. No versículo 8, ele diz assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite, canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Vamos fazer um contraste entre o versículo 8 e o versículo 3. Olha o versículo 3 comigo. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Mas não é um sofrimento sem propósito. Não é um chororô por chororô. Ele está chorando na presença de Deus, em oração. Versículo 8. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Ele sabe que a sua fé tem que ser alimentada. Ele não pode perder o foco, porque senão ele se desvia.
Então, mesmo em meio ao sofrimento, ao choro, de dia e de noite, ele está buscando esse Deus Todo-Poderoso para ser fiel a Ele de dia e fortalecê-lo nas noites lá no norte. Versículo 9: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Deixe-me falar uma coisa muito importante, já falei isso várias vezes. As nossas emoções elas oscilam, são instáveis. Olha o que ele falou. Ele está dizendo: olha, eu vou dizer para Deus, a minha rocha, por que o Senhor se esqueceu de mim? Deus se esquece de alguém? Mas ele está abatido emocionalmente, ele está vulnerável. Meus queridos, quando nós estamos vulneráveis emocionalmente por causa de um conflito relacional, por causa de algum problema, não tome decisão. Vou chutar o balde. Não chuta, porque depois você vai ver que esse balde era importante para você, e aí já chutou o trem. Então nós podemos aprender que mesmo em meio ao sofrimento, o cristão, ele é abalado emocionalmente, mas ele precisa saber quem ele é, para enfrentar isso. Ele precisa saber o que ele tem feito para a glória de Deus, junto com o povo de Deus. E aí então, versículo 11, segunda vez que ele vai lá para o psicólogo pessoal, ele mesmo, dando conselho para ele. Ele não foi nem no gabinete pastoral, ele mesmo está sentado lá, dando conselhos ao seu coração. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro em mim? Isso vai passar, Deus vai intervir, Deus vai mudar, não no seu tempo. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, meus queridos, quando as coisas estiverem meio ruins para você, pare. Converse consigo mesmo. Sai da muvuca. Vai para o quarto. Jesus não falou isso? Quando o bicho estiver pegando, entra no seu quarto, tranca a porta e em secreto, ore ao seu Deus que está vendo em secreto, e Ele vai te recompensar. E aí então vem 3 projetos. Todo bom conselheiro sempre dá projetos. E ele então dá alguns projetos para o seu coração, tá? Para ele vencer essas dificuldades. Ponha sua esperança em Deus. A situação vai passar. Acredite nisso. Pode demorar, mas fica firme. Se não passar aqui, lá vai passar, tenha certeza disso. Sua vida não se limita a 70, 80, 100 anos, não. Então ponha sua esperança em Deus, a situação vai passar, saiba quem é o seu Deus. O escritor diz, olha, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Amém? Por isso, caminhando para o final, ele faz uma oração. Estou chamando aqui de a oração da fé, onde ele apresenta para Deus 2 desejos. Não é desejo de prosperidade, não é desejo de carro novo, não que essas coisas sejam erradas, e nós podemos e devemos orar sim por prosperidade, mas não aquela que é ensinada por alguns gurus da prosperidade. Mas ele apresenta 2 desejos que me trouxe muita alegria ao coração. Quais são esses desejos? 43, verso 1. Qual que é a oração dele? Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? O primeiro desejo de Davi é o desejo da libertação. Ele está cativo, ele está preso, algo está fazendo com que ele passe por esse deserto. E ele está dizendo, Deus, está nas tuas mãos a minha causa. Eu entrego
está aqui. O Senhor é o meu advogado. E eu sei que o Senhor vai agir, o Senhor vai intervir. Então esse é o desejo, é a oração dele. E ele faz isso. Aprenda a entregar nas mãos do nosso Deus a sua causa. Muitas vezes nós é que queremos lutar pela nossa causa. Mas ele está dizendo, faze-me justiça. Pleiteia a minha causa. Eu anelo por libertação, não aguento mais viver aqui nessa situação. E o segundo desejo dele é o desejo da comunhão. Ele quer voltar a andar com aquele povo em direção a Jerusalém, cantando, louvando. Ele quer estar em comunhão com o povo de Deus. Ele quer ir ao templo. Ele quer oferecer sacrifícios de comunhão. Versículo 3 a gente vê isso. Ele fala, olha, envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão. Preste atenção no que ele está falando. Luz e verdade é uma personificação de Deus. Ele está dizendo, Deus, o Senhor é todo poderoso, conduz a minha vida, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, conduze-me. Ele está fazendo um paralelo entre aquilo que ele fazia com o povo de Deus. O que ele fazia com o povo de Deus? Ele guiava o povo de Deus em direção ao templo, e ele está dizendo, Deus, guia-me, eu quero voltar, eu quero ter comunhão, eu quero estar lá no templo. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte. Que monte é esse? Ele está lá no monte Hermon, lá no norte, mas ele quer ir para o monte Sião, onde está plantado Jerusalém, e ali está o templo. Ao lugar onde habitas. Onde é que Deus habitava nessa época? No templo. Entenderam qual que é a vontade, o desejo do salmista? Aí ele faz um voto. Versículo 4. Então irei ao altar de Deus, com a minha libertação e com essa possibilidade de comunhão, eu irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. A minha plena alegria não é o pastor, a minha plena alegria não são os irmãos, não é a minha esposa, não são os meus filhos, nem são minhas netas. A minha plena alegria é Deus. No Salmo 16 ele fala isso, na presença de Deus há plenitude de alegria. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Ele faz um voto aqui de que ele vai lá no templo, ele vai cantar a Deus, ele vai dirigir o povo em Deus e vai terminar tudo em festa. Estamos terminando. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Terceira vez que ele fala a mesma coisa. Versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Espera em Deus. É isso que a palavra está dizendo. É difícil para a gente, não estou dizendo que é fácil. Não permita que o desespero tome conta. Existe um Deus todo-poderoso que está no controle. Sua vida está no controle de Deus. Nada perdeu o sentido ainda, e nem vai perder. Eu quero deixar aqui, como salmista, algumas orientações com base nessas 3 consultas que ele deu para si mesmo. Seja sensível à presença de Deus. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te abandonará. Nem quando nós pisamos na bola, Ele nos abandona. Ele pode nos disciplinar, mas nunca nos abandonar. Hebreus capítulo 13 fala sobre isso.
fala para a gente estar contente, contentamento com o que nós temos e com o que nós somos, porque temos uma promessa. Deus nunca te deixará, Deus nunca te abandonará. Então, lembra disso. Às vezes nós estamos vivendo como o Jacó. Lembra quando Jacó fugiu do irmão dele? Aí ele deitou lá para dormir, ele viu uma escada e anjos subindo e descendo. O que ele falou? Deus está aqui e eu não sabia. Então saiba esta noite, haja o que hajar, haja o que houver, Deus não te abandona. Seja sensível, tem uma promessa para você: estarei com você todos os dias, até o fim. E Deus não falha nas suas promessas. Segundo lugar, confie em Deus todo domingo. Amém? Não. Confie em Deus sempre. Saiba que o seu inimigo, que não é o seu inimigo, mas saiba que o seu inimigo, ele quer desestimular a sua fé nesse Deus. Ele começou com essa lenga-lenga lá no Jardim do Éden. Porque quando nós estamos passando pelo sofrimento, a primeira coisa que vem na nossa mente, no nosso coração, por causa das emoções abaladas: Deus me abandonou. Deus não é tão bom assim. Por que comigo? Por que eu estou... Eva, se Deus fosse tão bom assim, menina, Ele teria liberado geral. Você podia comer de tudo aqui. Lembra dessa tentação? E a bobinha foi, e deu para o marido, e ele foi... caíram na armadilha de Satanás. Deus é bom em todo tempo, independente do que a gente está achando. Seja sensível com a presença desse Deus, confie nele sempre. Terceiro, seja submisso ao Papai do Céu. Nossa tendência natural como seres humanos é querer uma alternativa para não passar pelo sofrimento. Nós não gostamos de sofrer. E a gente faz de tudo para evitar o sofrimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para onde? O deserto. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus levou ele para o deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Qual foi a primeira tentação? Foi uma tentação, uma proposta de Satanás para ele ser independente do Pai, para ele ter um projeto independente do Pai. Você não está com fome? Você não é o filho de Deus? Manda, menina, essas pedras aí se transformar em rosca, em pão. Você tem poder até para fazer um cafezinho, manda bala. Lembram disso? O que Satanás está propondo é: viva alternativamente. Não aceita aquilo que Deus propõe para você. Eu não sei se eu estou falando muito, mas eu queria contar um negócio para vocês que eu li e eu compartilhei só com a Demar. Vocês sabem que nós somos e temos padrões morais que eles falam de uma fé judaico-cristã. Está começando uma ebulição de desconstrução desses conceitos judaicos cristãos, em que eles estão dizendo o seguinte: olha, o povo antigo, o povo antes do judaísmo é que vivia bem. Não existia esses negócios de não pode, não pode, não pode. O povo vivia legal. Pais tinham relações sexuais com suas filhas. Pais tinham relações sexuais com suas irmãs. Filhos tinham relação com seus filhos. E eles viviam felizes para sempre. Aí entrou esse negócio do judaísmo, dizendo, não pode, não pode. Aí entrou o cristianismo e mais ainda, não pode transar no casamento, não pode transar fora do casamento. Mas eu quero ser feliz. Olha onde eles estão querendo chegar.
E eles estão avançando, querendo desconstruir os padrões e os valores judaicos cristãos. Queridos, problemas estão sob o controle de Deus. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu creio nisso. Deus leva as pessoas para o deserto. Não é Satanás. Deus leva as pessoas para o deserto. Para que no deserto Ele leve as pessoas para Ele. Entenderam o que eu falei para vocês? Vão comigo? Deus leva as pessoas para o deserto. Com qual propósito? Para fazer as pessoas virem para Ele. Ele leva para o deserto para levar as pessoas para Ele. Semana passada eu mostrei um livro aqui, eu falei que Deus é um escritor. E eu creio que ele escrevendo, ele já escreveu esse livro. É um best-seller. Personagem principal? O Senhor Jesus. O antagonista? Satanás. Os coadjuvantes? Somos nós. E os outros? Eu esqueci a palavra. Os figurantes. Mas eu não falei de onde que eu tiro essa ideia, né? Não é da minha cabeça. Salmo 139. Davi falando da maravilha que ele foi criado por Deus e tal, e depois ele fala assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então está escrito. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Problemas estão sob o controle de Deus. Você é pego de surpresa. Deus não. Ele já sabe. Queridos, meu desejo é que o nosso Papai do Céu nos fortaleça sempre. E que nós possamos declarar nossa fé em meio ao sofrimento. Agora, para finalizar, nós, figuradamente, usando esse texto, nós estamos vivendo no exílio. Concordam comigo? Nós estamos aqui nesse mundo. Nós estamos fora do nosso lar. Por isso é tão difícil viver. A gente vive num mundo onde os conceitos, onde os valores, onde as vontades são totalmente diferentes do nosso Rei, do Senhor Jesus. Então, num certo sentido, figurado, nós estamos sofrendo por viver aqui. Mas por isso que essa música que nós vamos adorar a Deus finalmente, ela diz assim: mas eu não vou me apegar às coisas daqui. Eu não vou me apegar às filosofias daqui, aos conceitos daqui, à moralidade daqui, porque eu não sou daqui. Meu lar é lá, não é aqui. Eu estou aqui temporariamente. O meu Salvador prometeu: lá na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. E o dia que eu terminar o seu barraco, eu te chamo. Não chora não, porque o seu barraco está pronto. Ele vai te chamar. E um dia todos os nossos barracos vão estar prontos. E Ele vai vir em glória para nos levar para casa. Não vai ter mais sofrimento. Nós vamos estar em procissão com o povo de Deus, louvando esse Deus maravilhoso. Qual é o seu sofrimento hoje à noite? Pergunta para a sua alma: por que você está abatida? A razão? Ou é tudo na minha cabeça?